Boa, Paula, responde aí. Bora bater um papo hoje sobre teorema da sequência monótona? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar relembrando algumas coisas. Sequência crescente. O que é uma sequência crescente? É uma sequência que para todo n pertencente aos naturais, um termo é maior do que o seu anterior. Vamos colocar um exemplo, né? Exemplo é sempre bom. Um exemplo de sequência crescente é o próprio n. Porque, veja bem, conforme você vai crescendo aqui o n, o próximo termo é sempre maior do que o termo anterior, ok? Sequência decrescente. O que é uma sequência decrescente? É uma sequência cujo termo, sei lá, se está numa posição qualquer, o termo que está antes de você é maior do que você. Então, um exemplo aqui seria, por exemplo, a sequência, deixa eu pensar, 1 sobre n, vai. 1 sobre n é uma sequência decrescente. Conforme você vai aumentando n, os termos vão ficando cada vez menores. Vou só preencher aqui para ficar bonitinha a definição. Ok? Outra é sequência monótona. O que é uma sequência monótona? Uma sequência monótona é aquela que é sempre decrescente ou sempre crescente, ok? Ela sempre mantém um padrão, ela não fica oscilando nem nada, tá bom? Ok, próximo conceitozinho que a gente tem que ver hoje é sequência limitada. O que é uma sequência limitada? Inferiormente, começando. E aí eu te dou essa sequência aqui. A sequência, né, que o termo geral é o próprio n. O que seria limitado inferiormente? O que poderia limitar essa sequência aqui? Lembrando que ela é do tipo, sei lá, deixa eu chamar ela de S. Isso aqui vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, blá, 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 infinito, tá? Qual seria um limite inferior para ela? Como se fosse um chão, cuja todos os termos fossem maior que esse chão. Eu posso pegar igual a zero, concorda? Eu posso dizer que o AN é maior do que zero. O zero seria o meu limite inferior. E ela estaria limitada inferiormente. De fato, ela tá. Ok? Limitada superiormente. E aí eu te dou essa sequência aqui. São os termos, né, negativos. Então, se você fosse escrever assim, abri-los, ficaria -1, -2, -3, -4, blá, blá, blá. Agora são os termos negativos. Qual seria o limite superior? Ou seja, um número que seja maior do que todos esses caras aqui. Concorda que todos eles são menores que zero? Então, agora, no caso, o AN é menor do que zero. O zero seria um limite superior, ok? E a sequência limitada, olha só um exemplo, como a gente já viu. A gente vê coisas na vida que a gente não sabe o nome, né? É impressionante. Olha isso aqui. O seno de algum número, né, tá sempre entre -1 e 1. Portanto, o seno ela é uma função limitada tanto superiormente quanto inferiormente, tá? E essa é justamente a definição de sequência limitada. Ela tem que ser limitada tanto superiormente quanto inferiormente, ok? Mas, Paulo, isso aqui deveria ser teorema da sequência monótona? O que você está fazendo? Exatamente, eu estou construindo um raciocínio com você. Por quê? O teorema da sequência monótona, finalmente ele apareceu, ele diz o seguinte: dada uma sequência monótona, ela é convergente se e somente se ela for limitada, ok? Então, quando a gente se depara com o exercício, o que a gente faz é ver, poxa, ela é monótona? Ela é sempre crescente ou sempre decrescente? Ok, e depois, ela é limitada? A gente precisa checar sempre esses dois passos, tá? Isso é uma outra forma da gente ver se uma série converge, se uma sequência converge ou não, tá? É uma outra ferramenta. Então, olha só um exemplo. O A1 sendo 1 e o AN mais 1 igual o AN sobre 2 elevado a n. E aí a gente quer ver se ela converge ou não. Então, olha só, primeiro passo. Verificar se é monótona. E aí eu coloquei pra gente verificar essa fração. Eu sempre verifico essa fração. E olha só, você vai ver o porquê. Ao invés de eu olhar, né, só pra isso aqui, vamos passar esse AN pra cá pra baixo pra ter justamente a fração que eu quero, ok? Então, AN mais 1
dividido por AN é igual a 1 sobre 2 elevado a N. E agora percebe o seguinte, o N, né, ele é sempre igual a 1 ou maior, então essa fração aqui, ela já começa em meio. Conforme N vai aumentando, ó, isso aqui vira 1/4, vira 1/8, vira 1/16, vira 1 sobre 32 e por aí vai. Então, o meio é o maior número que tem aqui. Depois ele vai só diminuindo. Então, é correto dizer que o AN mais 1 sobre o AN, ele já começa de meio, né, para baixo. Então, eu posso dizer que ele é sempre menor do que 1. Concorda comigo? Essa razão aqui é sempre menor do que 1, porque ela começa em meio e vai diminuindo cada vez mais. Então, dizer que isso aqui é menor do que 1, a gente pode escrever aqui, ó, sobre o AN, é menor do que 1. E, portanto, vou botar uma seta linda aqui, vermelha, para comemorar. Portanto, vou passar esse AN multiplicando. O AN mais 1 é sempre menor do que o AN. Perceba que a gente não tem exceção alguma. Então, se o AN mais 1 é menor do que o AN, um cara é menor do que o seu anterior, quer dizer que isso aqui ela é decrescente. Ok? Então, monótona, decrescente. Showzão! Então, já vimos, passo 1. Agora vamos para o passo 2. O que é o passo 2? É a gente verificar se ela é limitada, ou seja, a gente precisa de um limite superior e um limite inferior. Então, olha só, a gente tem essas informações. Perceba o seguinte. Um limite inferior. Percebe que essa sequência ela começa em 1 e conforme a gente vai substituindo os valores, esses números vão diminuindo. Se eu desenhasse aqui, seria mais ou menos assim. Ela começa aqui no 1 e aí ela vai diminuindo cada vez mais. Conforme ela vai diminuindo, se você imaginar que aqui... Bom, esse AN a gente pode colocar ele só multiplicando. Vou só escrever desse jeito para ficar claro para você. Conforme o N aumenta, essa fração aqui vai ficando bem pequenininha, muito pequenininha. Então, a gente pode encontrar um limite inferior como sendo 0, tá? É justo isso, como sendo 0. Aqui vai estar o nosso termo geral. E aí, agora vamos colocar o limite superior. O cara que é o maioral, é o maior de todos. Não concorda comigo que pode ser o próprio 1? Porque, veja bem, quando a gente começa no 1, esses caras vão ser sempre menor do que 1. Vai cada vez mais diminuindo. O 1 é o maior deles. Então, a gente pode dizer que o nosso termo geral está entre 0 e 1. Ok, isso a gente usou o teorema da sequência monótona. Então, você coloca pelo teorema da sequência monótona. Então, pelo teorema da sequência monótona, a sequência é limitada e monótona, portanto, é convergente. Portanto, é convergente. E é isso. Por hoje é só. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.